A pergunta sobre quem é Jesus não é uma pergunta de hoje. Já em sua época, essa mesma pergunta era feita. Certa vez, ele próprio perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? A resposta dos discípulos foi interessante. Na verdade, é ainda a mesma resposta dada por muitas pessoas na atualidade. Eles disseram que as pessoas diziam que Jesus era João Batista, o profeta Elias, o profeta Jeremias ou outros profetas. Isso significa que as pessoas simplesmente afirmavam que ele era um homem como qualquer outro. Sim, um homem notável, como João, Elias ou Jeremias, mas ainda simplesmente um homem. No entanto, logo em seguida, o apóstolo Pedro, revelado por Deus, respondeu a essa pergunta de forma correta. Ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Do Antigo ao Novo Testamento, do primeiro ao último livro, do começo ao fim, a Bíblia mostra claramente quem é Jesus. As informações sobre a pessoa de Jesus são tão vastas que é impossível sintetizar tudo em um único vídeo. Por todo o Antigo Testamento, encontramos inúmeras profecias acerca de Jesus, o Messias que haveria de vir. Na verdade, não apenas as profecias diretamente, mas os salmos, os símbolos, os pactos e mesmo as palavras de repreensão e castigo apontavam de alguma forma para a obra e a pessoa de Jesus Cristo. As profecias messiânicas mais conhecidas sobre quem é Jesus estão registradas no livro do profeta Isaías. O profeta profetizou o seu nascimento de uma virgem e também profetizou sobre a sua obra redentora. Isso está registrado em Isaías capítulo 7, versículo 14 e Isaías capítulo 53. Jesus nasceu em Belém, na cidade do rei Davi, conforme foi profetizado pelo profeta Micaías, no seu livro, no capítulo 5, versículo 2. Mateus também, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12. Maria, uma jovem virgem de Nazaré, concebeu o Salvador do mundo por obra do Espírito Santo. Lucas deixa isso registrado no capítulo 1, no versículo 35. Como não foi encontrada nenhuma vaga na estalagem, Maria deu à luz a Jesus no estábulo. Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Os relatos bíblicos fornecem pouquíssima informação sobre a infância e a juventude de Jesus. A Bíblia apenas destaca o episódio em que Jesus tinha 12 anos e foi encontrado por José e Maria entre os doutores do templo. Sobre a sua infância, o texto bíblico informa que nessa época ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Isso está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, do versículo 49 ao versículo 52. Quando tinha cerca de 30 anos, Jesus partiu de Nazaré e foi batizado por João Batista. Logo depois, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto da Judeia para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 2. O relato da tentação de Jesus contrasta com a tentação de Adão e Eva na queda da raça humana em Gênesis capítulo 3. Jesus foi tentado, mas venceu todas as tentações e não pecou. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 4 e versículo 5. Após 40 dias e 40 noites no deserto, Jesus, pela virtude do Espírito Santo, voltou para Galiléia e deu início ao seu ministério público. Foi então que ele escolheu seus discípulos e começou a pregar por toda a parte as boas novas da chegada do reino dos céus. Mateus capítulo 4. Jesus realizou grandes milagres, curando doentes, expulsando demônios, ressuscitando mortos, acalmando a tempestade e multiplicando o alimento, e muitos outros. Foram tantas as obras maravilhosas que o Evangelho de João afirma que seria impossível registrar todas elas. João escreve isso no capítulo 21, versículo 25. Todos esses milagres demonstravam o poder pleno de Jesus sobre todas as coisas. A última semana de Jesus, antes de ser preso e morto, foi marcada por acontecimentos significativos, como a entrada triunfal em Jerusalém, a purificação do templo, o pronunciamento do seu sermão escatológico, a instituição da ceia e sobre a última semana de Jesus.
Na mesma noite em que ele celebrou a Páscoa com seus discípulos e instituiu a ceia do Senhor, Jesus foi traído e preso. O traidor foi um dos seus discípulos, Judas Iscariotes. Após ser preso, Jesus foi julgado, torturado e condenado à morte, sendo crucificado no lugar chamado Calvário. A crucificação era a pior e mais humilhante pena de morte da época. Ele ainda foi crucificado com uma coroa de espinhos e em sua cruz foi colocado uma identificação que dizia: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Para cumprir as escrituras, um soldado ainda o transpassou com uma lança, furando o lado de seu corpo. Depois, Jesus foi sepultado num túmulo preparado por José de Arimateia. Jesus foi crucificado e sepultado na sexta-feira, mas no domingo ele ressuscitou dos mortos. Após ressuscitar, subiu ao céu, onde está exaltado à direita de Deus, deixando-nos a promessa de que um dia ele voltará. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11. O Evangelho de João nos revela logo em suas primeiras palavras, dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A divindade de Jesus é afirmada de forma clara durante todo o Novo Testamento, onde lemos que a plenitude da divindade habita nele, pois ele é a imagem do Deus invisível. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 19. Além disso, Jesus possui os atributos divinos. Ele também é designado com os mesmos nomes e títulos que Jeová recebe no Antigo Testamento. Tudo o que existe foi criado por ele e para ele. É o que diz Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Ele tem poder para perdoar pecados. Ele recebe adoração. Ele próprio declarou: eu e o Pai somos um. João, capítulo 10, versículo 30. Se a Bíblia é clara ao afirmar que Jesus Cristo é Deus, da mesma forma ela é suficiente clara ao afirmar a humanidade de Jesus. De fato, o mesmo texto que afirma a sua divindade também afirma a sua humanidade. Isto é, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Desta forma, entendemos que Jesus era plenamente homem e plenamente Deus. Qualquer ensino que negue essa verdade não é o verdadeiro evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, afirma: Cristo Jesus, o homem. Portanto, Jesus experimentou as mesmas limitações que nós, como homens, experimentamos. Ele passou por sofrimentos, vontades, privações, dores, fome, cansaço, tristeza e, porém, diferente de nós, ele não pecou. A morte e ressurreição de Jesus foi o clímax do plano divino da redenção. Um plano concebido por Deus ainda na eternidade, antes da fundação do mundo. É o que diz Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 19 ao versículo 20. É justamente nesse ponto, quando olhamos para a sua obra redentora, que podemos entender por que Jesus precisava ser plenamente Deus e plenamente homem. Apenas sendo homem, ele poderia morrer pregado numa cruz, e apenas sendo Deus, ele poderia ser capaz de satisfazer a justiça divina e redimir o seu povo. Portanto, na cruz, Jesus Cristo, Deus e homem, fez o que ninguém mais seria capaz de fazer. Desta forma, Jesus é muito mais do que apenas um bom exemplo a ser seguido. Sua obra é muito maior do que qualquer ideia romântica. Diante da pergunta sobre quem é Jesus Cristo, só nos resta responder que ele é o Emanuel, o Deus conosco, e sua obra está além de qualquer possibilidade humana. Eu sou Paulo Domério, você está no meu canal. Você que ainda não é inscrito, faça aqui a sua inscrição. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Fica aqui o meu abraço, Deus abençoe e até a próxima.